Durante o voo, as asas de um avião não ficam imóveis. Elas se dobram, elas se torcem, elas se elevam vários metros. E embora pareça impossível visto de fora, isso não é uma falha. É justamente por isso que elas não quebram. Não é o motor, não são os pilotos. E não é apenas a resistência do metal, é algo que acontece dentro da própria asa, silencioso, constante, invisível. E se esse mecanismo parasse de funcionar, as asas de um avião como o que cruzou o Atlântico ontem à noite se dobrariam para cima e quebrariam em questão de segundos. Como é possível que milhões de voos tenham cruzado o planeta sem que isso acontecesse? A resposta é uma das lições de engenharia mais importantes da história da aviação. Neste vídeo, você descobrirá por que as asas de um avião podem dobrar vários metros sem quebrar, qual tragédia forçou uma reformulação completa da aviação moderna e por que os engenheiros não tentam impedir que os danos às asas ocorram. Eles tentam detectá-los antes que se tornem perigosos. E quando você entender como esse sistema funciona, verá as asas dos aviões sob uma perspectiva completamente diferente. Para entender o problema, primeiro você precisa entender o que uma asa suporta em cada voo. Um avião comercial típico, digamos um Boeing 737 totalmente carregado, pesa entre 65 e 80 toneladas. Todo esse peso fica suspenso em duas asas, apenas duas, e essas asas não suportam apenas o peso do avião no solo. Durante o voo, as forças que atuam sobre elas são muito maiores. Quando o avião decola, as asas literalmente levantam esse peso por baixo. Mas quando o avião encontra turbulência, quando manobra, quando voa através de uma tempestade, essas forças podem dobrar, triplicar ou até mais. Os engenheiros chamam isso de fator de carga. E em condições extremas, uma asa comercial deve ser capaz de suportar forças equivalentes a 2,5 vezes o peso total da aeronave sem quebrar, sem deformar permanentemente, sem falhar. Agora imagine isso aplicado às asas de um Airbus A380, uma aeronave que pode pesar mais de 500 toneladas. Como construir algo capaz de suportar isso? A resposta mais óbvia seria pensar que as asas são fortes porque são rígidas, mas é justamente o contrário. Se uma asa comercial fosse completamente rígida, seria muito mais perigosa. Por dentro, uma asa não é uma peça sólida de metal. É uma estrutura projetada para distribuir as forças por toda a asa, impedindo que se concentrem em um único ponto. Mas, durante décadas, os engenheiros enfrentaram um problema muito mais difícil. As asas não são rígidas, não podem ser. Quando um avião voa, as asas se curvam para cima, e não apenas um pouco, bastante. Em um Boeing 787, as pontas das asas podem flexionar mais de 7 metros durante um voo normal. 7 metros. E isso não é uma falha. É exatamente o que deveria acontecer. Uma asa completamente rígida seria uma asa que quebraria. A rigidez não absorve energia. Ela a concentra. E quando concentra energia demais, ela cede. Mas aqui está um problema ainda maior. Essa flexibilidade tem um limite muito preciso. Rigidez em excesso e a asa quebra. Flexibilidade em excesso e a asa perde sua forma aerodinâmica para de gerar sustentação adequadamente e o avião perde o controle. A margem entre esses dois extremos é surpreendentemente pequena. E manter a asa dentro dessa margem por décadas, resistindo a milhares de voos, tempestades, turbulências e mudanças extremas de temperatura, tornou-se um dos maiores desafios da engenharia aeronáutica, e a solução veio de um lugar inesperado. Porque a chave não era tornar as asas mais fortes, era torná-las mais inteligentes. Durante muito tempo, os aviões foram construídos quase inteiramente de alumínio. O alumínio é leve, relativamente resistente e fácil de trabalhar, mas tem uma limitação fundamental: a fadiga. Cada vez que uma asa se dobra, o metal sofre. Você não consegue ver, você não consegue sentir isso do lado de fora. Mas, em nível microscópico, as estruturas cristalinas do metal se fraturam gradualmente. E com ciclos de voo suficientes, essas microfraturas se acumulam, crescem e, eventualmente, o metal cede. Esse fenômeno tem um nome, chama-se fadiga do metal. E, na década de 1950, matou pessoas.
O de Havilland Comet foi o primeiro avião comercial a jato do mundo. Era revolucionário. Era elegante. E tinha janelas quadradas. Esse era o problema. Os cantos quadrados criavam pontos de concentração de tensão na estrutura da fuselagem. A cada ciclo de pressurização e despressurização, o metal ao redor dos cantos se fatigava mais rapidamente do que o resto. 3 aviões Comet se desintegraram em voo em menos de 2 anos. Mais de 100 pessoas morreram. Essa tragédia forçou uma reformulação completa. E quando os engenheiros começaram a buscar soluções, descobriram algo que mudaria a aviação para sempre. O alumínio não era suficientemente inteligente. Precisavam de materiais que não fossem apenas fortes, mas que também respondessem de forma previsível a forças repetidas. Materiais cuja fadiga fosse controlável, mensurável e gerenciável. E é aqui que entra o sistema que torna possível que as asas modernas não se quebrem. Tudo começou com uma combinação. Não um único material, mas uma arquitetura de diferentes materiais trabalhando juntos. Os engenheiros começaram a usar ligas de alumínio cada vez mais sofisticadas. Depois vieram os materiais compósitos, fibras de carbono incorporadas em uma resina que as mantém unidas. O resultado é um material que, em proporção ao seu peso, é mais forte que o aço, não corrói e cujo comportamento à fadiga é completamente diferente do metal. Em uma aeronave metálica, para-me uma microfratura cresce. Ela avança, ela se espalha. Em um material compósito, a fratura é interrompida. As fibras a bloqueiam. A energia é dissipada de forma distribuída em vez de se concentrar em um único ponto. É isso que torna possível a construção de asas mais longas, finas, leves e resistentes. O Boeing 787 utiliza materiais compósitos em mais de 50% de sua estrutura, incluindo as asas inteiras. E essas asas suportam testes de carga nos quais se curvam para cima por mais de 7 metros antes que os engenheiros as interrompam. Não porque a asa tenha falhado, mas porque já comprovaram o que precisavam comprovar. E o mais surpreendente é que um dos sistemas que ajuda a proteger a asa nem sequer foi originalmente projetado para protegê-la. Mas os materiais são apenas metade da história, porque existe outro sistema funcionando em paralelo que pouquíssimas pessoas conhecem. Dentro das asas dos aviões modernos não há apenas estrutura. Há combustível. Os tanques de combustível principais de um avião ficam nas asas. Não na fuselagem, nas asas. E isso não é por acaso. O combustível dentro da asa atua como um contrapeso. Quando a asa se curva para cima devido à sustentação, o peso do combustível em seu interior atua na direção oposta, reduzindo a tensão na raiz da asa, o ponto onde a asa se junta à fuselagem. Sem esse peso, as forças na raiz da asa seriam muito maiores. A asa precisaria ser significativamente mais espessa, mais pesada para suportá-las. E isso tornaria o avião menos eficiente. Portanto, o combustível não apenas impulsiona o avião, ele o protege. Agora, há um momento no voo em que isso se torna especialmente crítico. Ao final de um longo voo, o avião queimou milhares de litros de combustível. As asas estão quase vazias. A tensão na raiz da asa aumenta. O avião está literalmente em sua configuração mais vulnerável justamente quando precisa pousar. É por isso que os procedimentos de reabastecimento em voo não são apenas logística, são engenharia estrutural. E há algo mais que acontece nas asas que a maioria das pessoas jamais imaginaria. Porque o verdadeiro desafio não é sobreviver a um único voo, é sobreviver a 30 mil decolagens, 30 mil pousos, décadas inteiras de fadiga se acumulando lentamente. Com as mudanças de temperatura entre o nível do solo e a altitude de cruzeiro, as asas se contraem e se expandem. O alumínio e os materiais compósitos reagem de forma diferente a essas mudanças térmicas. E a estrutura precisa ser projetada para que essa diferença não crie tensões adicionais que levem à fadiga. Além disso, cada componente da asa precisa ser monitorado. As aeronaves modernas possuem sensores distribuídos por toda a estrutura que detectam vibrações, deformações e mudanças na tensão estrutural em tempo real. Os dados são enviados para o sistema de monitoramento da integridade estrutural da aeronave.
Se algo começar a se comportar de forma inesperada, o sistema registra. Ele não espera que algo quebre, ele detecta o problema antecipadamente. E aqui está a verdade que a maioria das pessoas desconhece. Os engenheiros não esperam que uma asa permaneça perfeita para sempre. Eles partem do princípio de que danos eventualmente aparecerão. Toda a filosofia da aviação moderna se baseia em encontrar o problema antes que ele se torne um perigo. A diferença é enorme. Nos primeiros aviões totalmente metálicos, a falha ocorria repentinamente, sem aviso prévio, sem qualquer sinal. A microfratura atingia um tamanho crítico e a estrutura cedia em segundos. A aviação moderna aprendeu com essas tragédias e mudou completamente sua filosofia de projeto. Hoje, uma asa comercial é construída com o que os engenheiros chamam de tolerância a danos. Isso significa que, mesmo que exista uma rachadura na estrutura, a asa continuará operando com segurança por tempo suficiente para que os técnicos a detectem na próxima inspeção. As verificações de manutenção em uma aeronave moderna são calculadas com precisão cirúrgica. A cada determinado número de horas de voo, a cada determinado número de ciclos de pressurização, realiza-se uma inspeção. E essas inspeções não procuram por peças quebradas, mas sim por sinais de que algo está começando a quebrar. É isso que mantém as asas intactas. Não apenas os materiais, nem apenas o projeto, mas um sistema completo de monitoramento, manutenção e filosofia de engenharia que considera o tempo como o inimigo e a detecção precoce como a única defesa. Porque por trás de cada asa existem décadas de lições aprendidas, muitas delas pagas com tragédias. Existem materiais que não são apenas resistentes, mas também distribuem as forças de forma inteligente. Existe combustível que atua como contrapeso estrutural. Existem sensores que monitoram a integridade da asa em tempo real. E existe uma filosofia de projeto baseada na detecção de danos antes que eles aconteçam, não depois. As asas não são rígidas, elas são flexíveis e resilientes ao mesmo tempo. Elas não são eternas. São projetadas para voar o tempo necessário antes de precisarem de manutenção. As asas não são rígidas, elas são flexíveis e resilientes ao mesmo tempo. Elas não são eternas, são projetadas para voar o suficiente antes de precisarem de manutenção. E essa combinação é o que torna possível um avião cruzar o Atlântico à noite, com centenas de pessoas a bordo, sem que ninguém pense por um segundo sequer se as asas vão aguentar. Há algo que acho profundamente fascinante em tudo isso. A engenharia aeronáutica moderna não busca a perfeição, ela busca a previsibilidade. Não quer estruturas que nunca falhem, quer estruturas cujas falhas sejam previsíveis, detectáveis e gerenciáveis antes que se tornem um problema real. É uma forma de entender a segurança que vai muito além dos aviões. Da próxima vez que você olhar pela janela durante um voo e vir a asa se mover com a turbulência, lembre-se disso. Você não está vendo uma estrutura prestes a quebrar. Você está vendo uma estrutura projetada precisamente para sobreviver a ela. Se você achou isso interessante, incluí outro vídeo na tela que tenho certeza que irá surpreendê-lo.